Olá pessoal, este é o Diecast Channel e nesse vídeo eu vou mostrar esse Chrysler 300C de 1957 feito pela American Muscle World Collectibles, que é a Auto World na verdade. Antes da gente tirá-lo da caixa, já vai curtindo, compartilhando o vídeo, já vai se inscrevendo no meu canal e clicando no sino para as novidades. É isso aí, vamos lá. O Chrysler da caixa, e como nós podemos ver, ele é um carro bem moderno, né? Um carro desse de 1957, realmente tem umas linhas bem revolucionárias, bem parecidas com aqueles carros que apareciam em desenhos antigos, que nós víamos muitas vezes, com aqueles rabos de peixe, aqueles desenhos todos assim espalhafatosos, né? E o Chrysler ele prima por isso. Eram carros normalmente com um desenho muito adiantado, muito avançado para a época. Isso a gente pode ver no Plymouth, isso a gente pode ver naquele Chrysler 300 que eu mostrei anteriormente, que se não me engano é um 300B de 1955, um meio bordô. Dá uma olhada nos meus vídeos que ele está lá à disposição. E também eu tenho um outro Chrysler para mostrar um pouquinho mais para frente, mas hoje nós vamos dar uma olhada nesse feito pela Auto World, né, naquela coleção Authentics. São carros realmente mais caprichados. A primeira coisa que nós vemos nesse carro que chama atenção na frente é essa frente bem agressiva mesmo, com uma grade muito bem feita, né, que é uma grade mesmo, um capô com um desenho que parece uma concha, escrito Chrysler aqui na frente, né? Esse Chrysler aqui é pintado, mas é muito bem feito. A placa, o para-choque muito bem feito também, com um desenho muito futurista também para a época, né? Esse carro é 57, só em 58 que a maioria dos carros americanos passou a ter faróis duplos, né? Em 57 esse aqui já tinha. E com esse emblema aqui na frente, que é muito bem detalhado também. Aqui nós temos uma antena, né, que levanta, né, lá ajusta, assim como nos Highway 61. E dando uma olhada aqui no motor, o capô, que nós vemos que tem sistema de mola pantográfica, tem o revestimento termoacústico aqui, e um motor extremamente detalhado, que era o motor da época. Este provavelmente seja um Hemi, né? Esses carros eram muito potentes, eram muito velozes mesmo, andavam, passavam dos 200 por hora, isso na década de 50. Aqui nós vemos que o reservatório, a bateria, os cabos, as mangueiras são todos muito bem reproduzidos. O próprio cofre do motor é muito bem feito. E as buzinas, todos os sistemas aqui dentro do motor são feitos com um detalhamento incrível que a gente não vê em outros modelos. Isso aqui é uma grade mesmo, né? Dá para ver meu dedo aqui atrás. Esse reforço que tem aqui do painel dianteiro, inclusive, que é onde tem o encaixe do trinco do capô, e o trinco do capô está aqui em cima, né? Então tudo feito com muito detalhe, reproduz muito bem os carros originais. Inclusive na minha página do Facebook, que chama também Diecast Channel, a foto de entrada é a desse carro com o capô aberto, em que demonstra que ele tem um realismo incrível. Então dá para ver aqui que tudo foi muito bem cuidado, inclusive essas dobradiças pantográficas, né? Isso é uma característica interessante dos RTL Authentics e também dos Highway 61 e GMPs e outras marcas afins. A lateral dele aqui nós vemos que é bem detalhada, a seta aqui no para-choque, esses ornamentos cromados aqui com a seta aqui também em âmbar. Isso aqui é muito bem feito, muito bem reproduzido, muito bem acabado. As peças, os cromados são todos peças à parte. Aqui o logotipo do 300, né, as cores da bandeira americana. O rabo de peixe, que era típico da década de 50. O interior desse carro, abrindo a porta aqui nós podemos vê-lo melhor. A porta abre corretamente como nos carros de verdade. O painel é muito bem feito, os bancos são muito bem feitos, né? Inclusive eles são até macios, não são duros como aquele plástico duro que a gente vê em outros carros. O assoalho aqui é com carpete. Tem o revestimento do teto, também muito bem acabado, com os para-sóis que são móveis. O retrovisor era em cima do painel, era comum nos Chrysler isso. O painel também era bem moderno, aliás, ele não tem uma alavanca de câmbio justamente porque
as marchas desse carro, né, que tinha uma transmissão automática, eram comandadas por teclas no painel. Isso era muito comum nos Chrysler. Este tipo de acabamento com a coluna chanfrada aqui, com esse vidro traseiro em forma de bolha, foi repetido nos anos 60, em 64, 65, no Dodge Coronet e no Plymouth Max Wedge. Eu já mostrei, acho que em escala 1/64. Se eu não mostrei, eu vou mostrar. Tá feito pela Greenlight, um modelo que tem essa questão bem característica, né? Então, se olha na lateral, coluna chanfrada e o vidro fazendo a inclinação que a coluna faria, só que mais envolvente. Isso melhorava muito a visibilidade. A traseira do carro, essa lanterna bem típica dos anos 50, também muito bonita. O emblema aqui feito numa peça muito bonita, assim como esse ornamento em volta da placa. E o para-choque e as saídas de escape, que não tem nenhuma rebarba, nada. Então parecem mesmo peças de metal. São um plástico cromado muito bem feito. O porta-malas dele, o step com a tampa, trinco do porta-malas. Aqui a tampa muito bem feita, com revestimento, com as dobradiças. Porta-malas aqui com carpete, também muito bem reproduzido. Tudo aqui muito bem feito, inclusive a moldura, a guarnição de borracha aqui em volta, que foi reproduzida com muita fidelidade ao carro original. As luzes de ré aqui, a ponta do para-choque. Realmente é um carro cujo design é bem futurista mesmo e muito agradável. Abrindo aqui a porta do motorista, o volante dele, né, esterça com as rodas dianteiras, inclusive esse sistema aqui está bem justo, não tem aquele jogo que às vezes os 1.18 tem. O banco aqui que bascula, né, banco inteiriço, painel que é bem moderno mesmo, com todos os botões, comandos, tudo que existia nesses carros na época. O para-brisa dele, em vez de ter aquele desenho envolvente como tinha nas demais marcas, tinha esse quebra-vento com esse dentinho aqui em cima, e era também um para-brisa envolvente, mas com um desenho ainda mais moderno do que os outros carros. O retrovisor aqui muito proporcional, muito bem feito também. As rodas e os pneus, uma qualidade de detalhes muito boa. E a parte de baixo do carro, como a gente vê, carroceria e chassi bem feito, feito em peças de plástico, a suspensão aqui com molas, ela funciona, ela é funcional mesmo. Tem aqui os feixes, os amortecedores, o tanque, os escapes, todos feitos nas cores corretas, o cardan que gira com o movimento da roda, o motor aqui e o câmbio feitos em cores diferentes, todos os componentes aqui do chassi, da suspensão, do motor que a gente pode ver, inclusive a simulação dos parafusos aqui do cárter. Então realmente tudo feito com uma qualidade incrível, realmente um carro de primeira, uma miniatura de primeira, muito caprichada, que eu recomendo para coleções desses clássicos americanos dos anos 50 e 60. Carro muito interessante mesmo, e eu agradeço então pelas visualizações, pelas inscrições no meu canal, pelos likes e comentários. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, de se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo e também clicar no sino para as novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.